Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde e hoje eu venho falar sobre confiança, confiança em Deus, confiança total. Aquela confiança que a pessoa tem a certeza que vai dar tudo certo no final. Porque uma pessoa que ela começa a conversar com Deus todos os dias, nunca mais ela se sente só. Quando você conversa com o Espírito Santo de Deus, ele te revela, ele te mostra os perigos, você foge de lugares que não deveria estar, você começa a sair desses lugares e você começa a entender quando é a voz de Deus que fala com você. Então você não escuta outras vozes. Você escuta, mas você é seletiva. Você sabe distinguir quando uma pessoa está falando, te dando uma mensagem que vem da parte de Deus, ou quando é para que você desista do propósito que Deus te entregou aqui na terra. Porque todos nós somos filhos e filhas amados do Todo-Poderoso. E todos nós temos um propósito a cumprir aqui na Terra. Só que tem pessoas que elas se desviam do seu propósito, do seu caminho, porque elas ficam escutando coisas a seu respeito e elas valorizam aquilo. E elas acabam se desmerecendo, porque às vezes são pessoas de perto que desvalorizam as outras. Aquelas pessoas que deveriam encorajar, que deveriam ajudar, às vezes começam a desencorajar. Desencorajar falando que a pessoa não tem condições não tem capacidade de crescer, de investir, de ser uma pessoa bem-sucedida. Então, quando essa pessoa, às vezes, desde a infância, escuta coisas negativas, dificilmente ela não vai acreditar, porque as coisas que se fala dentro do nosso lar é muito sério, são muito sérias. Então, a nossa família é uma base que deve ser trabalhada, deve ser cuidada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus. Agora, não são todas as famílias que desencorajam uns aos outros. Tem famílias que elas encorajam, elas falam palavras positivas, elas abençoam, elas oram, elas lutam, elas se ajudam. Mas tem famílias que, infelizmente, por falta de sabedoria, que elas acabam distorcendo destinos, sonhos e projetos, propósito de Deus na vida uns dos outros, porque ficam desmerecendo o que tem dentro de casa. Às vezes valoriza mais os filhos do primo, os filhos do parente, do tio, se dão bem, aquelas pessoas que estudam, aí fala que na casa delas, os dela não dão certo, aí começa a falar, palavras têm poder e temos que ter cuidado com aquilo que falamos, principalmente com as pessoas que amamos e com a nossa própria vida. Olha, a Bíblia, ela fala, todos os dias Deus fala conosco através da sua palavra. Então essas histórias bíblicas, esses homens de fé, eles dão uma resposta para a vida que nós devemos aprender todos os dias com eles. Davi foi o homem do coração de Deus, olha por quê. Davi em uma família, Davi era um jovem, era o filho mais novo de três, ele tinha 3 irmãos mais velhos que estavam em uma batalha. Era Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi era o caçula. Os 3 mais velhos, eles estavam em uma batalha, em uma guerra, ajudando o rei Saul.
Só que chega o momento que aparece o gigante ameaçando ao povo, a Jerusalém, ameaçando Israel. E o que aconteceu? Quando aquelas ameaças foram espalhadas, Davi foi chegando com alimento para levar para os seus irmãos naquele lugar, naquele campo de batalha. E estava todo mundo com medo, porque Golias não era um homem grande, Golias era um gigante e estava ameaçando o povo todo e todos estavam com medo. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 em diante. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele já foi declarando Deus. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não falou quem é esse gigante que quer desafiar esse exército, esse grande exército, esse número de homens, ou eu vou lidar com esse gigante. Ele não chegou falando isso, ele falou em Deus. Quem é esse para desafiar os exércitos do Deus vivo? Pertence a Deus. O que é de Deus? Olha, começa assim: você é de Deus. Ninguém pode te ameaçar e atrapalhar o teu futuro, porque você vai para a batalha que eu falo, você vai resolver as coisas com um Deus que é grandioso demais, que vai à tua frente e que você pertence a Ele, você não vai sozinho. Davi tinha essa certeza. Davi nunca falou: isso aqui é meu, sou eu quem luto, sou eu quem faço, sou eu quem determino. Não, Davi sempre entendeu que é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus, hoje e para sempre. Então, continuando, falaram para Davi o que eles receberiam de recompensa quando matasse o gigante, quem conseguisse matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes, sobre a recompensa. Davi estava preocupado com a recompensa, o que receberia uma pessoa que matasse aquele gigante, porque Davi tinha um foco. Davi queria ajudar as pessoas, mas Davi sabia que ele ia receber algo fazendo aquilo. E ele sabia da força do Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode mais do que Deus. Então Davi ficou interessado. Davi falou: se ele vivia nos pastos sozinho, lidando com as ovelhas, e nenhum daqueles irmãos dele viam as batalhas que ele enfrentou, matando urso, matando leões e cuidando das ovelhas do pai. Mas ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe a força que Deus pode te dar e transformar todo medo em coragem, toda bagagem que você tem até hoje se torna tão importante para o dia de amanhã. Às vezes uma pessoa fala: mas eu só sofri,
mas eu só tenho coisas que foram difíceis que eu passei na minha vida, eu já nem tenho mais esperança. Nunca fale isso com a sua vida. Você tem que lembrar que você é filho de um Deus todo-poderoso e que Ele entrega coisas pequenas, mas coisas que também são difíceis de lidar. Às vezes são os testes da vida. Temos que lidar com as coisas uma de cada vez. E depois você vai subindo uma escada. Quem quer chegar ao alto, pulando todos os degraus no primeiro andar? Então, quando ele entendeu que ele estava ali e que ele sabia que Deus era com ele, ele não perdeu tempo, foi falar com o rei. E falando com o rei, ele falou para o rei, eu estou pulando etapas para não se alongar o vídeo, a oração. Ele falou no versículo 36, teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi não falou assim, ele está desafiando as pessoas, ele pode colocar a vida de todos em perigo, ele pode matar vocês e eu quero libertar vocês. Davi não falou isso. Davi falou que ele pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele falou novamente que ele estava mexendo com o que o gigante estava mexendo com o que não devia, estava mexendo com as coisas de Deus, com os exércitos do Deus vivo. Então que ia acontecer alguma coisa ali para mudar aquela situação, porque Deus não aceita que mexa com o que é dele. Os exércitos do Deus vivo, eles não levantaram a mão para fazer nada. Aqueles exércitos, ele não fala o exército, ele fala, Davi fala, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha, o que é de Deus, o inimigo não toca, porque aqueles homens, aqueles soldados, aqueles exércitos, eles não moveram um passo contra o gigante, contra aquela situação terrível que era um gigante olhando para uma multidão de exércitos que ele sabia que ele poderia pisar, esmagar, fazer o que fosse, destruir aquele povo. Mas Deus não deixou que tocasse nos seus exércitos. Os exércitos do Deus vivo não era um Deus ausente, um Deus que não vê as coisas, um Deus que não se comove com a situação. E Ele cuida do que é dele. Por isso que é muito importante todos os dias conversarmos e escutarmos a palavra de Deus. Todos os dias é muito importante você entender que tem batalhas que você luta e tem luta, mas não sozinho, porque aquele que vai sozinho, ele sempre perde a batalha, mas quando colocamos o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e de todos, a batalha já está ganha. A vitória é sempre do povo de Deus. Deus não larga os seus filhos em uma batalha e deixa que eles fiquem derrotados. Aí ele continua, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, o rei Saul disse a Davi, vai que o Senhor esteja com você. E Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e pôs-lhe um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas
colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. E o filisteu começou a brigar com Davi, a falar que ia matar Davi, que Davi era só um jovem, e falou para Davi, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui que darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Ele amaldiçoou Davi, mas não, a maldição dele não pegou em Davi. Então tem maldição que não se cumpre. Tem palavras, quando você está com Deus, você está fazendo a coisa certa, você está na batalha certa. O que é batalha certa? Fazer as coisas certas, o lutar pelos outros, ajudar pessoas às vezes na própria família, aconselhar bem, querer o bem do próximo, não querer só para si, porque Davi não estava pensando, eu vou matar, eu vou ficar famoso, eu vou matar esse Golias e eu vou ficar famoso. Davi estava querendo destruir aquele gigante para que não desafiasse os exércitos, como ele estava desafiando os exércitos do Deus vivo. Ele estava protegendo o que é de Deus. Quando você começa a proteger o que é de Deus, a tua casa, a tua vida, ela tem que ser protegida. Você tem que se amar muito, porque você é de Deus. Você tem que amar sua família, porque sua família, não importa como ela seja, ela é de Deus e Deus te deu. E através da tua vida, muitas pessoas vão se beneficiar com as orações, com a transformação, porque olha quantas vidas Davi salvou enfrentando aquele filisteu e destruindo com a força do Deus Todo-Poderoso, porque ali não foi a força de Davi, é a força de Deus. Os nossos problemas, tem problemas que não somos nós que conseguimos, mas para a glória de Deus, e porque você com um coração bom, você ganha o coração de Deus, você ganha a atenção de Deus. Ele olha para você com um olhar diferenciado, porque ele vê a todos, mas Deus anda em busca daqueles que o amam, que o buscam, dos verdadeiros adoradores, daqueles que dizem assim, Senhor, eu vou vencer, eu vou ajudar pessoas, eu vou ajudar minha família, jovens que estudam, que trabalham e sonham em dar uma casa boa para o seu pai, para a sua mãe, em dar uma vida confortável. Aí Deus olha assim e fala, nossa, é essa que eu vou abençoar, e começa a fazer a transformação, e você vai, e você não perde a chance, porque olha o que Davi fez, na hora que ele começou, o Golias começou a ameaçar Davi, olha o que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi não falou, você me desafiou, agora eu vou te matar. Não, Davi se colocou no lugar dele, um lugar de dependência de Deus, um lugar que falou assim, olha, seu problema grande, você vai cair agora por terra, porque você está desafiando as coisas de Deus. Você está atrapalhando o propósito de Deus na minha vida. Cai por terra em nome de Jesus. É assim que devemos dizer para os problemas, para as dificuldades, para as coisas. Dizer que é simples. Não, como foi simples para aquele jovem destruir aquele gigante. Se ele tivesse parado, pensado muito tempo, ele ia ficar com medo e ele não ia em frente. Ele ia parar, ele ia desistir. Então não pense, ore. Quando Deus disser assim, avance, não pare. Estude. Se você sentir
o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração, não importa a idade que você tenha, para você voltar aos estudos, estude, arrume um trabalho, mude de situação, mude de postura diante dos problemas, não fique esperando que os outros decidam por você. Olha o que os irmãos dele falaram, o irmão falou para ele, para Davi: o que você está fazendo aqui? Você quer ver você só quer o mal, você é mal. Enquanto ele via a aparência de Davi, Deus vê o coração de Davi. Deus vê o teu coração, não importa o que as pessoas falam. Eu tenho um exemplo vários, né, milhares de exemplos, mas eu gosto de citar uma amiga minha, que ela voltou a estudar. Ela tinha, acho que mais de 40 anos, eu acho que sim. Mas jovem, o que é uma pessoa hoje com 40 anos? Jovem. E muitas pessoas falam: já passou do tempo, tá com 30 anos, já tem 20, mas não vai mais fazer faculdade, mas agora já passou o tempo, era para ser antes. Enfim, ela foi para a faculdade, ela terminou os estudos, primeiro ela foi terminar o ensino médio, depois ela foi para a faculdade. Hoje ela tem a bela casa, o carro, tem 2 empregos, ela é concursada. Aí você fala: trabalha em 2 lugares? Olha, são lugares lugares de destaque, que muitos gostariam de estar. Ela tem uma vida totalmente diferente hoje em dia. O que impede de você melhorar a sua vida? Preste bem atenção. É o que você escuta a seu respeito? Ou é você que se afastou um pouco do que realmente é o propósito de Deus na tua vida? Quais são os dons que Deus te deu? Começa a te observar, começa e ora a Deus. Vamos orar para que não fique muito longo a oração. Vamos orar um Pai Nosso. Essa oração é muito forte, é muito poderosa. E quando a vontade de Deus, assim como no Pai Nosso fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus, quando ela é feita, é vitórias, são bênçãos. Agora precisamos perdoar, ter um coração perdoador. Para que você receba suas bênçãos, você tem que cuidar da terra que dá frutos, que é o nosso coração. É através do teu coração, como era o coração de Davi, que Deus vai te abençoar grandemente. Não importa a tua idade, a escolaridade, o bairro que você mora, a conta bancária, se tem ou se não tem dinheiro, o que Deus quer é um coração bom, um coração amoroso, generoso, e que quando Ele tocar no teu coração, você não fique com medo. Você confie não em você, mas no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. É o nosso Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você e que fala conosco todos os dias. Fala assim: ó doce amado Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, me mostra o meu caminho e o propósito de Deus na minha vida. Não me deixa pela metade, não me deixa na metade do caminho, segura em minhas mãos. Vem, Senhor, me encoraja, me dá força, coragem, fé, assim como o Senhor foi com Davi, seja comigo, Pai. Somos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Porque teu é o reino, teu é o poder,
a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém.